Ok, próxima etapa. Agora eu vou resolver a segunda camada do cubo, que no caso é a camada do meio. Essa aqui, ó. Essa camada que eu tô girando agora. Para resolver ela, eu vou procurar as peças de meio que são correspondentes a essa camada. Como é que eu sei que uma peça de meio é dessa camada aqui? Simples, eu posso olhar só pelas cores. Se eu vejo uma peça de meio que tem a cor amarela, tipo essa aqui, ó, verde e amarelo, eu vou ter certeza que ela pertence à camada de cima, onde tem amarelo. Se eu vejo uma peça de meio que tem branco, eu tenho certeza que ela pertence à camada de baixo, onde a cor do centro é branca. Agora, se eu vejo uma peça de meio, tipo essa aqui, que não tem nem amarelo nem branco, a minha certeza vai ser que ela pertence à camada do meio, a segunda camada. Então eu posso escolher começar por essa. Se eu escolho ela, eu vou primeiro olhar a cor que estiver aqui na frente. Quando eu olho, eu percebo que a cor que está aqui na frente não é vermelha. O que eu faço? Eu vou vir para o lado vermelho e vou girar a camada de cima até o vermelho se alinhar um com o outro. Agora que alinhou, eu posso começar. Para me orientar e saber qual mão eu faço, qual mão eu uso para fazer esse algoritmo agora, eu vou ver qual deve ser a posição correta dessa peça. Como que eu vejo isso? Essa peça aqui, ela tem a cor vermelha e tem a cor azul. Para saber a posição correta dela, eu tenho que olhar as cores dos centros. Por exemplo, a peça daqui teria que ser vermelho e verde, porque os centros são vermelho e verde. Só que aqui eu quero resolver essa aqui, ó. Ela é vermelho e azul, então eu tenho que olhar os centros vermelho e azul. Logo, a posição correta dessa peça é aqui, onde as cores dos centros são correspondentes às cores dela. Sabendo disso, eu posso começar. Se a posição correta dessa peça que eu quero resolver estiver à minha esquerda, então eu vou fazer esse algoritmo com a mão esquerda. Se a posição correta dessa peça que eu quero resolver estiver à minha direita, eu vou fazer com a mão direita. A única coisa que muda é o lado que eu vou girar a camada de cima. No caso, nesse algoritmo, eu vou girar a camada de cima 2 vezes na primeira parte. Se eu estiver fazendo com a mão direita, eu começo girando para cá e depois eu giro para cá. Se eu estou fazendo com a mão esquerda, é invertido. Eu começo girando para lá e depois eu giro para cá. Bacana? No caso, como está a minha esquerda, ó, como essa peça aqui tinha que estar aqui, que é a esquerda, eu vou fazer com a mão esquerda. Primeiro, eu giro a camada de cima para a direita, depois eu subo a camada esquerda, volto a camada de cima, ou então giro ela para a esquerda, dá no mesmo, e agora eu desço a camada da esquerda. Quando eu fazer isso, eu vou perceber que eu encaixei essas duas peças aqui, ó. Tá azul e azul, vermelho e vermelho. No caso, elas devem estar aqui, ó, onde tem azul e vermelho e vermelho. Como é que eu trago elas duas para cá agora? Eu faço assim? Funcionou pro azul, eu encaixei as azuis. Só que quando eu fiz isso, eu tirei as peças vermelhas, tá vendo? Elas não tinham que estar aqui embaixo? Quando eu fiz isso, eu tirei elas. O que eu faço então? Eu olho a cor que está aqui em cima. Quando eu faço isso, eu percebo que a cor que está aqui em cima é azul, ó. Nessas duas peças aqui, a cor que está aqui em cima não é azul? Eu vou passar ela pro lado azul. Agora eu venho para cá pro lado azul. Para encaixar elas, eu faço o seguinte. Eu olho qual dos dois lados do cubo, se é o direito ou se é o esquerdo, tem alguma peça que agora não é importante para mim. No caso, as duas peças que são importantes para mim agora são essas, ó. Que eu acabei de encaixar elas, eu quero pôr elas aqui. Então elas são importantes, eu não posso desmontar elas. Logo, o lado que não é importante agora é o direito, ó, onde não tem nenhuma dessas duas. Logo, eu vou começar levantando ele. Levanto o lado direito e giro a camada de cima até que as cores brancas dessa peça aqui, ó, dessas duas que agora são um par, até que a cor branca delas se alinhe com as duas cores brancas aqui. O mais rápido é isso aqui, onde as brancas já se alinharam. Mas se eu girar assim, eu girei errado. No caso, eu vou ter mais trabalho para poder alinhar. Mas funciona igual, basta eu girar mais algumas vezes até que o branco se encaixe. Encaixou o branco, agora eu posso descer. Quando eu finalizar isso aqui, eu parto para a próxima peça. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui tem azul e laranja. De novo, ela não tem nem amarelo nem branco, então ela pertence à segunda camada. Agora, eu vou alinhar a cor que está aqui na frente com a cor do centro correto. Pronto, alinhei. Azul com azul. Agora eu olho qual deve ser a posição correta dela. Se a posição correta dela é a esquerda, eu faço com a mão esquerda. Se a posição correta dela é a direita, eu faço com a mão direita. O que muda?
os lados que eu vou girar a camada de cima. Com a mão direita, eu giro para um lado. Com a mão esquerda, eu giro para o lado oposto. Ok, como aqui é com a mão esquerda, já que a posição correta dessa peça é aqui, eu vou lá e começo. Cima para direita, esquerda para cima, cima para esquerda, esquerda para baixo. É um pouco confuso. Se vocês aprenderem notação, fica mais fácil, tá bom? E no caso, em notação, seria o seguinte. U linha, L linha, U, L. Como eu sei que a maioria de vocês ainda não aprendeu notação, vamos ter que aprender assim, desse jeito. Ó. Camada de cima para a direita, camada esquerda para cima, camada de cima para a esquerda, camada da esquerda para baixo. Encaixou o par, eu olho a cor que está aqui em cima e mando ele para lá. Ó. Laranja, então mando ele para o lado laranja. Agora, para encaixar esse par aqui, eu vou de novo olhar qual das duas camadas, se é a direita ou se é a esquerda, que tem uma peça que não é importante. Nesse caso, as peças importantes são quem? Essa e essa, que estão com o par formado já. Se essa camada aqui, que não tem a peça importante, eu vou levantar ela. Depois, eu vou girar a camada de cima até que os brancos se alinhem, e aí quando alinhar, eu desço a camada que eu acabei de levantar. Agora é só fazer isso com todas as outras. Aqui, também é a esquerda, então eu vou já fazer sem explicar muito, que eu já expliquei. Ó, pra lá, pra cá, desce, cor que tá aqui em cima, manda pra cá, vem aqui, sobe e encaixa. Ok, só falta uma, que é essa. Também tá à minha esquerda, então eu já começo girando pra lá. Pronto. Resolvi a segunda camada do cubo inteirinha. Só que algumas vezes a peça vai estar à direita, correto? Eu vou fazer uma vez aqui só para vocês conseguirem entender mais ou menos. Espera aí. Ok, já fiz o caso aqui. Nesse caso, a peça de meio, no lugar de ir para a esquerda, que é o que aconteceu com todas as outras, ela vai vir para a direita. Vou fazer pelo menos uma vez para vocês entenderem. Lembra que quando eu fazia com a mão esquerda eu girava primeiro para lá? Agora que é com a mão direita, como eu disse, eu vou girar a camada de cima para o lado oposto. Então eu começo girando para cá. Agora, eu subo a camada direita, já que eu estou fazendo com a mão direita. Giro a camada de cima para a direita, que é o lado oposto, onde eu giraria a camada de cima se eu estivesse fazendo com a mão esquerda agora. E desço a camada direita. Vejo a cor que está aqui em cima, mando para o lado. Ó, é azul? Mandei para o lado azul. Agora, aqui não tem peças importantes. Eu subo esse lado, giro a camada de cima até os brancos se encaixarem e desço. Pronto. Finalizei a segunda camada do cubo.